Olá, gente, tudo bem? Professor Raul de Biologia, de volta para o nosso curso de Genética. Hoje a gente vai ver dois temas que são abrangentes e também são muito importantes, beleza? A aula de hoje acredito que vai ficar um pouquinho mais longa, porque a gente tem uma missão um pouquinho maior. A gente vai tratar de dois temas aqui, ó. A gente vai tratar de herança sexual e de genética de populações. Gente, genética de populações é uma coisa que é bem comum cair no PAS, né? No PAS da UNB, por exemplo, cai muito, especialmente no, que é a matéria do PAS 3. Mas a gente tem que estudar tudo que está lá no nosso cronograma para a gente garantir que a gente não passe batido por nenhum conteúdo. Então, não custa nada a gente aprender, aprender também é legal. Então, a gente vai estudar os dois temas, herança sexual e genética de populações. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje por herança sexual. Galera, herança sexual é aquela herança que está ou ligada a cromossomos sexuais, a gente vai diferenciar todas elas, ou o fato de você ser homem ou mulher vai acabar determinando se é macho ou fêmea, vai acabar determinando a manifestação de determinada característica. Nós temos três tipos de herança sexual que você tem que saber identificar e diferenciar. Eu tenho a herança sexual ligada ao sexo, a herança sexual restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo. A gente vai ver uma por uma com seus principais exemplos, beleza? E o que é peguinha para as provas aí, tá? Então vamos lá, olha só. Nós sabemos, para início de conversa, né? Nós sabemos que quando a gente tem aqui um cariótipo humano, a gente tem os cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que ditam características comuns entre homens e mulheres, e os cromossomos sexuais, homem XY e mulher XX. Então, galera, a maioria das características vão estar onde? Nos cromossomos autossômicos. E poucas características, basicamente só as características que determinam o sexo, né? São poucas as características que estão no cromossomo X e no cromossomo Y. Na aula de hoje, a gente vai ver que existem características que estão no cromossomo X, outras que estão no cromossomo Y e outras que, embora estejam em cromossomos autossômicos, vão acabar mudando a sua expressividade dependendo se você é XX ou XY, beleza? Então, cromossomos que ditam características comuns entre homens e mulheres, cromossomos autossômicos, cromossomos que determinam sexo e cromossomos sexuais. Quais são os tipos de herança sexual? Ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Vamos para a primeira então. A primeira é a ligada ao sexo. Eu, na minha época de vestibular, eu aprendi assim, a ligada ao X, tá? Para eu não esquecer. Então, ligada ao sexo é aquela característica em que o gene que condiciona a tal característica está presente no cromossomo X. Os principais exemplos em provas são a hemofilia e o daltonismo. O que é hemofilia? Não sei se vocês lembram. É a incapacidade de coagulação do sangue devido à ausência de um fator de coagulação. Se eu não me engano, é o fator 8. Então, pessoas que têm hemofilia, que nasceram com essa condição de serem hemofílicas, elas têm dificuldade de coagular o sangue. Sabe quando você se corta e rapidinho o sangue já começa a ficar aquele sangue pisado, aquele sangue que o sangramento para? Uma pessoa hemofílica não, se ela se corta, ela fica sangrando. Fica sangrando, sangrando por aquele buraquinho lá, porque o sangue não coagula. Já o daltonismo, tem vários tipos de daltonismo, com várias cores diferentes, é a incapacidade de distinguir algumas cores, beleza? Por exemplo, vermelho e verde. Tem gente que é daltônico que não distingue vermelho e verde, vários meu Deus, só tons, né? Tonalações, eu ia falar, tons diferentes. Por exemplo, aqui é o testezinho de daltonismo clássico, né? Se você não estiver vendo o 74 aqui, é porque você apresenta esse tipo de daltonismo para essa cor aqui, no caso verde e vermelho. Beleza? Só que tanto a hemofilia, que é essa incapacidade de coagulação do sangue, quanto o daltonismo, que é a incapacidade de distinguir algumas cores, são exemplos de condições ligadas ao sexo, só que recessivas. Ou seja, isso aqui pega onde? Na determinação dos genótipos. Olha só. Quando a gente vai, olha aqui os genótipos, quando a gente vai mostrar os genótipos de uma condição ligada ao sexo, você tem que falar se é XX ou XY. Por exemplo, ó, lembrando, vamos botar aqui para daltonismo.
Lembrando que daltonismo é recessiva ligada ao sexo. Então, essa mulher aqui, ó, ela é XDzão, XDzinho. Eita, daltonismo não é recessivo? Então, essa mulher aqui, ela é normal ou ela é afetada? O que vocês acham? Ela é normal. Essa mulher aqui, ó, XDzão, XDzão. Normal. E essa mulher XDzinho, XDzinho, ela é afetada. Já no caso dos homens, aqui a nossa segunda coluna, o homem XDzão Y, ele é normal. E o homem XDzinho Y, ele é afetado. O que é uma coisa importante aqui que a gente tem que ter em mente nas nossas questões de prova? Veja que a mulher tem duas chances de ser normal. Ela tem a possibilidade de ser portadora do gene e não manifestar o daltonismo e não manifestar a hemofilia. O homem não. Se ele recebe um alelozinho Dzinho, já era. Ele vai ser afetado. Ele vai manifestar a característica. Então, professor, homens têm maior chance de manifestar uma condição recessiva ligada ao sexo, como, por exemplo, daltonismo, como, por exemplo, hemofilia? Sim, e isso cai muito em prova. Botei aqui, até aqui no texto, ó. Em condições recessivas ligadas ao sexo, homens têm mais chances de serem afetados. Beleza? Então, uma coisa importante é você olhar o heredograma na prova. Tem muito homem sendo afetado. A quantidade de homens sendo afetados é muito maior do que a quantidade de mulheres. Isso já tem que ligar aí na sua cabecinha um alerta de que, opa, pode ser uma condição recessiva ligada ao sexo. Beleza? Ligada ao sexo, lembrando, é aquela que o gene está presente no cromossomo X. Tranquilo? Olha o que eu botei aqui, ó. Botei um cruzamento pra gente fazer junto, porque eu quero trabalhar com você a seguinte questão, que é muito importante. Olha só. Aqui eu tenho um heredograma de uma condição, vamos supor que a questão já falou que é uma condição ligada ao sexo, e eu tenho aqui, ó, alguns afetados e outros normais aí. Vamos lá fazer comigo. Vamos supor que isso aqui seja daltonismo, beleza? Daltonismo. A questão falou pra gente que isso aqui é daltonismo e ela quer saber a chance de eu cruzar esse cara com essa menina e terem um filho daltônico, um filho ou uma filha daltônico. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os genótipos. Qual o genótipo desse cara aqui? Ele vai ser X, ele é daltônico, não é? Então ele é XDzinho, Y. E essa mulher aqui, ela é XDzão. Opa, e o outro X dela é XDzão ou XDzinho? Ó o pai dela aqui, ó. O pai dela aqui, ele é afetado. Então, ele só tinha XDzinho para mandar para ela. E mandou, ó, XDzinho. Então, agora eu vou cruzar. Esses dois aí, ó. XDzinho Y com XDzão, XDzinho. O que eu quero trabalhar aqui com você? Quando você for fazer esse tipo de cruzamento aqui, você já, de condições ligadas ao sexo, você já vai fazer o chuveirinho aqui, ó, com o X e o Y. Olha aqui, ó. Então, qual é a primeira possibilidade? XDzão, XDzinho. Segunda possibilidade, XDzinho, XDzinho. Ótimo. Qual a próxima possibilidade? Fazendo aqui embaixo, ó. XDzão, Y. E a última, XDzinho, Y. E aí a questão vai te fazer a seguinte pergunta. Qual a chance deste casal ter um menino afetado? Um menino daltônico. A chance, galera, aqui, ó, vai ser de 1/4. Que é essa criatura aqui, ó. Esse menino aqui. Professor, mas eu não teria que multiplicar por meio? Não. Esse é um peguinha muito comum. Se você já está fazendo o cruzamento com os cromossomos, levando os cromossomos aqui, ó, você não precisa multiplicar por meio. Beleza? Já que você já está manipulando os cromossomos aqui. É como se essa multiplicação por meio já tivesse implícita aqui. Beleza? Porque na verdade ela está. Então, isso que eu queria trabalhar com essa questão. Você vai fazer o cruzamento levando o X e o Y
e já vai te dar a resposta aqui, ó. Menino afetado, 1/4, beleza? Nas ligadas ao sexo. Principal exemplo, daltonismo e hemofilia, que são recessivas. Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima, herança sexual clássica restrita ao sexo. O gene está no cromossomo Y. Por que a gente chama de restrita ao sexo? Porque ela só vai se manifestar em um dos sexos. Se está no cromossomo Y, só vai se manifestar em qual sexo? No sexo masculino, só vai se manifestar em homens, só se manifesta em homens. Principal característica dos livros e das provas, hipertricose auricular, que são esses pelos na orelha aqui, ó. Beleza? Se você tem esse gene de hipertricose auricular no seu cromossomo Y, botar um Hzão aqui, ele tá sempre sozinho, né? Então nem existe relação de dominância e recessividade. Não existe um ser YY. Tipo assim, só YY, não existe. Então, se você receber um desses alelos, já era. Você vai ter esses pelos na orelha aqui, ó. Olha que coisa linda. Vai ter esses pelos aqui na orelha. Beleza? Olha só. Como que cai em prova? Sempre assim. Os filhos de um homem afetado, por exemplo, os filhos desse cara aqui que tem o pelo na orelha, o filho de um homem afetado, vão ser todos afetados. Todos os meninos vão ser afetados. Porque quem que vai dar o Y para os filhos dele? Só ele, né? Então não tem como ele receber um Y normal da mãe, porque a mãe não tem Y. Então todos os filhos de um pai afetado são afetados. Geralmente o vestibular deixa isso bem nítido. Bota um cara lá com 4 filhos homens e todos afetados, para você já saber. Restrita ao sexo, você não pode confundir ligado ao sexo com restrito ao sexo. Beleza? Vamos para a próxima, que também tem um peguinho aqui, que muita gente cai, mas a gente não vai cair. A influenciada pelo sexo. Influenciada pelo sexo é uma característica em que os genes que condicionam essa característica estão presentes em cromossomos autossômicos. Lembra que tem os autossômicos e os sexuais? Não estão, então, os genes aqui não estão nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Porém, o sexo interfere diretamente na manifestação da característica. Exemplo clássico, calvície. Olha só. O gene está aqui em cromossomos autossômicos, por exemplo, Azinho aqui para calvície, mas o fato de você ser menino ou menina vai determinar a manifestação da calvície aqui. Galera, a calvície, ela é diretamente associada a 2 fatores. Primeiro, a força do seu fio, que é determinado por uma característica genética aqui nos cromossomos autossômicos, e a quantidade de testosterona que seu corpo tem. Se seu corpo tem muita testosterona, ela é como se fosse um efeito colateral do hormônio. Ela provoca queda capilar aqui. Se seu corpo tem pouca testosterona, a testosterona não vai atuar nessa região, né, derrubando os fios. Se você tem um pelo fraco e ainda tem testosterona, aí você vai ser calvo, 100% calvo. Beleza? Como que isso aparece? Como que isso fica nítido pra gente? Isso fica nítido nessa situação aqui, olha só. A pessoa, cesão, o homem é calvo e a mulher é calva. No caso do cezinho, o homem é calvo e a mulher não é calva. Tá vendo? No heterozigoto, o homem é calvo e a mulher não é calva. Quem que provoca essa diferença na manifestação do gene dos alelos da calvície aqui? A presença da testosterona. Então, o sexo vai influenciar nessa manifestação. Só que como que pode cair na nossa prova e nós não vamos errar, falar que herança influenciada pelo sexo, o gene está presente no X, está presente no Y. Não, está presente em cromossomos autossômicos. Para o homem escapar da calvície, ele tem que ser Czinho. Aí ele é normal, assim como a mulher. Então a mulher, devido à baixa testosterona, ela tem 2 chances aqui de ser normal, ó. E o homem, na verdade, tem 2 chances de ser calvo. Beleza? Triste para nós homens, tá? Então olha só. Quais são os 3 tipos? Vamos lá. Ligada ao sexo, presente no cromossomo X. Principais exemplos: hemofilia e daltonismo. Restrita ao sexo, presente no cromossomo
Y, principal exemplo, ptetricose auricular, influenciada pelo sexo, presente em cromossomos autossômicos, mas o fato de ser macho ou fêmea vai determinar a manifestação da característica. Principal exemplo, calvície. Beleza? É isso, herança sexual é só isso. O resto é o quê? O resto é nosso treino, a nossa prática, resolver bastante questão para que a gente fique afinado, tá? A gente aqui nas aulas, a gente trabalha mais essa questão conceitual, porque o resto é a prática de vocês. Quanto mais vocês estiverem fazendo questão, melhor. Genética é prática, beleza? Vamos lá então. Próximo tema da aula de hoje, genética de populações. É o fim, né, desse assunto de genética, é quando encerra esse assunto de genética e o resto é você se manter nas questões. Genética de população, galera, é sinônimo aqui, né, no vestibular, praticamente sinônimo de equilíbrio de Radivaiber, tá? O que diz equilíbrio de Radivaiber? É aquelas continhas que muita gente se confunde, né? E a gente se confunde em pontos muito bobinhos dessa conta aqui. E a gente não vai confundir mais. Primeira coisa, para que eu aplique o teorema, né, a teoria do equilíbrio de Radivaiber, para que eu aplique esse modelo matemático, eu tenho que ter uma população ideal. Uma população que está no mundo das ideias, ou seja, uma população que não existe. Ela tem que cumprir alguns pré-requisitos aqui, ó. E esses pré-requisitos caem muito em prova. O vestibular gosta muito de perguntar o que eu tenho que ter em uma população para que eu possa aplicar o equilíbrio de Radivaiber, para que esse modelo matemático possa ser possível de aplicabilidade. O que eu vou ter? Quais são os pré-requisitos dessa população? Ela tem que ser infinitamente grande. Os cruzamentos têm que ser aleatórios, ou seja, as fêmeas não podem escolher os machos, tem que ser cruzamento aleatório. Na natureza a gente sabe que isso não acontece, as fêmeas selecionam os machos. Só funcionam para seres 2N, não pode ter seleção natural acontecendo, nem mutações. Pergunta muito importante. Logo, uma população em equilíbrio de Radivaiber estaria evoluindo? Não. Não, isso é muito importante, tá? Então, vou até grifar aqui, ó. Não está evoluindo. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, a população está em equilíbrio, então tá tudo lindo. Nesse tipo de equilíbrio aqui, não. O ideal não é que esteja em equilíbrio de Radivaiber uma população real, isso não existe. Porque o processo evolutivo ele é necessário e ele está acontecendo o tempo inteiro. Então, se a população está em equilíbrio de Radivaiber, ela não está evoluindo. Isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia. Só que aí esse modelo matemático é usado para a gente estimar muita coisa. Considerando uma população em equilíbrio, a gente consegue aplicar esse modelo e descobrir, a partir do número de indivíduos que carregam um determinado alelo, quantos indivíduos são heterozigotos, quantos são homozigotos dominantes, homozigotos recessivos, etc. E costuma cair em prova. Então vamos ver? Então olha só, equilíbrio de Radivaiber traz para a gente duas equações importantes. A primeira é essa aqui, p² mais 2pq mais q² é igual a 1, onde p² é a frequência dos indivíduos, né? A frequência do azão, do genótipo azão. 2 vezes P vezes Q é a frequência do genótipo azinho. E Q² é a frequência do azinho. Outra coisa que ele traz é uma outra equação que fala P mais Q é igual a 1. A frequência do alelo azão é P e Q é a frequência do alelo azinho. A gente vai fazer jazinho a questão que eu criei aqui pra gente não confundir isso. Olha só, muito cuidado, porque você não pode confundir o valor de P com o valor de P². A questão ela vai te dar algum desses valores. Ou Q ou Q², ou P ou P². O que o vestibular quer? Que você se confunda. Se ele te deu a frequência dos indivíduos azão,
ele não te deu P, ele te deu P quadrado. Se você quiser descobrir P, você tem que tirar a raiz. Se ele te deu a frequência do alelo Azinho, ele não te deu Q quadrado. Ele te deu Q. Beleza? Muito cuidado para você não confundir o que é P e o que é P quadrado. O que é Q quadrado e o que é Q. Beleza? Mas vamos ver da onde que essa equação aqui surgiu. Olha só. Suponhamos que numa população de indivíduos 2N, eu vá formar a partir de Azão e Azinho, que estão disponíveis, né? Tem alelo Azinho, tem alelo Azinho aqui, tem alelo Azão, tem alelo Azão aqui nessa caixa. Fiz essa caixa aqui como exemplo. E eu vou pegar dois alelos para colocar aqui nesse indivíduo 2N. O indivíduo 2N vai carregar dois desses alelos? Dois desses alelos? Espero que vocês compreendam isso aqui, beleza? Então, olha só. Vou enfiar a mão aqui dentro da caixa e vou pegar um desses alelos. Você concorda comigo que a chance de eu pegar o alelo Azão... A chance de eu pegar o alelo Azão ou o alelo Azinho é igual a 100%? A chance de eu pegar, o Azão ou, sinalzinho demais, né? O Azinho é de 100% que eu vou representar por 1. Não é isso? Ou vou pegar um ou outro. É de 100% a chance aqui. Só que aí eu vou chamar isso aqui, como é que eu chamo? A frequência do alelo Azão. Eu chamo de P. E a frequência do alelo Azinho eu chamo de Q. P mais Q igual a 1. Pronto. Já tem aqui a primeira equação. Só que, para montar um indivíduo 2N, quantas vezes eu vou ter que meter a mão aqui dentro da caixa dos nossos alelos aleatórios aqui? Meti a mão uma vez, meti a mão outra vez. Para montar o indivíduo aqui, eu vou ter que enfiar essa mão aqui 2 vezes. Aí fica P mais Q ao quadrado, 1 ao quadrado. Não é isso? A 1 ao quadrado vai dar 1. P ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Olha aqui. Opa, gente, espera aí que eu vou fazer de novo. Calma aí. Que eu acho que assim não vai ficar tão legal para vocês verem. Vou apagar isso aqui e vou começar de novo, ó. Porque eu já botei P e Q aqui. Eu não quero isso. Ó, vamos fazer de novo, ó. A chance... Vou enfiar a mão uma vez, ó. Vou fazer assim. Agora vocês vão ver, ó. Eu não coloco a mão uma vez aqui para pegar Azão ou Azinho e aqui Azão ou Azinho. Então, elevado ao quadrado igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. Aí fica, agora sim, o quadrado do primeiro mais... Ficou feio. Mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. Igual a 1. Beleza? Mais 2 vezes o segundo aqui. Então vai dar o quê? Aqui, ó. Isso aqui vai ser P quadrado, não é? Isso aqui, 2PQ. E isso aqui, Q quadrado. Beleza? Frequência do genótipo Azão-Azão, frequência do genótipo Azinho-Azinho e frequência do Azinho-Azinho. De boa? Não confundam. Vamos fazer agora uma questãozinha aqui para a gente aplicar isso. Olha só. Em uma população de 800 araras, 200 possuem olhos verdes. Sabendo que tal característica é recessiva, calcule o número de indivíduos Azão-Azão. Vamos lá fazer juntos. Olha só. Se eu tenho... Qual é o número total de araras que eu tenho aqui? Número total de araras, 800 araras. Quantas araras eu tenho com olhos verdes? Com olhos verdes eu tenho 200. Se eu dividir 200 por 800, eu vou achar a frequência aí. Vamos lá juntos, ó. Espera aí que eu vou fazer aqui.
200 dividido por 800. Pronto. Nossa, professor, mas você não sabe fazer isso de cabeça? Eu nunca sei, gente. 200 dividido por 800. Deu aqui 0,25. Eita, é agora que eu quero ver se a gente aprendeu isso aqui de boa, tá? Esse valor aqui, galera, vai ser o quê? Q quadrado, Q, P quadrado, P, vai ser o quê? Olhos verdes não é uma característica recessiva e 200, né, o número que apresenta os olhos verdes. Então, esse valor que eu encontrei aqui, galera, vai ser Q quadrado. Q quadrado igual a 0,25. Beleza? Porque a frequência dos indivíduos, Azinho, Azinho. Se eu quiser descobrir o Q, eu faço o quê? Tira a raiz. Raiz de 0,25, vocês que estão aí com certeza sabem mais que eu, que vai ser igual a 0,5. Opa, achei o Q. Se eu achei o Q, eu encontro o P? Encontro, porque P mais Q igual a 1. Qual vai ser o valor de P? Ficou muito fácil. P igual também a 0,5. Eita! Então, olha só. Agora, o que eu tenho que fazer para descobrir o número de indivíduos azão? Eu não achei P, ele não quer o azão? Então é isso aqui ao quadrado. 0,5 vezes 0,5. Beleza? 0,5 vezes 0,5. 0,25 vai ser a frequência do azão, que é isso que ele quer. Não é isso? Eu só peguei esse valor aqui, ó, e levei ao quadrado, beleza? Se eu multiplicar isso aqui pelo número, esse valor, pelo número total de indivíduos, eu vou achar a frequência desses azão. Vezes 800. Então fica 0,25 vezes 800. 200 indivíduos são azão. Nossa, eu que criei essa questão aqui de cabeça, só pra gente ter um exemplo. Deu certinho. Muita sorte, né, a minha? Que eu criei só pra mostrar como é que a gente pode aplicar aqui. Muito cuidado no que você tá achando. Isso é Q, isso é P quadrado, isso é Q. E esse cuidado a gente vai ganhar como? A gente vai ganhar esse cuidado praticando. Quanto mais exercitar, melhor. Lembrando que uma população, se você aplica essa fórmula e essa fórmula dá certo, P mais Q dá igual a 1, essa população está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, ela não está evoluindo e isso não é uma boa notícia. Não confunda com o equilíbrio lá da ecologia que fala a população está em equilíbrio, você acha lindo porque... E realmente tem que achar lindo porque eles estão usando em um outro significado de equilíbrio, não de equilíbrio de Radweiber. Beleza? Então, galera, é isso da aula de hoje. Continuem os estudos de vocês. Acho que o nosso curso de genética acaba nessa aula, nesse encontro. Nosso próximo encontro a gente já vai tratar de um outro assunto. E eu espero que vocês sempre fiquem fazendo questões de genética para manter o conhecimento vivo aí na cabeça de vocês, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou a gente o curso inteiro e eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.